Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em vossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo. Hoje com um capítulo do livro Pão Nosso, um livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O capítulo de hoje é o Não Tropecemos, capítulo do número 153 do livro, Não Tropecemos. E ele é baseado nesse versículo, o versículo 9 do capítulo 11 do Evangelho de João, uma fala de Jesus. O versículo diz o seguinte: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. E é interessante esse capítulo, porque ele vai nos trazer um tema que é muito importante para mim, e acredito para todos nós que estamos aqui nessa jornada, e que eu já abordei várias vezes aqui para aqueles que acompanham o estudo, com assiduidade, já vão se lembrar aí das várias referências que eu fiz sobre o tema central do estudo de hoje, que é o tempo, o aproveitamento do tempo. Então é sobre isso que Emmanuel vai nos trazer no capítulo de hoje preciosas reflexões e que nós vamos juntos aqui nos próximos minutos tentar explorar ao máximo, em busca do conhecimento que eleva e que o nosso companheiro Emmanuel nos trouxe aí pela psicografia do Chico. Lá no início do capítulo, Emmanuel diz: o conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Então, como eu falei, aí Emmanuel já introduz o tema central, que é o aproveitamento do tempo, que nós temos feito aí na nossa atual jornada. E começando a reflexão sobre o versículo, sobre a fala de Jesus, o andar de dia, e aí expresso pelas 12 horas de dia, e abrindo um parêntese aqui, enquanto eu estava preparando o estudo, antes de vir gravar aqui, eu estava pensando que atualmente, por exemplo, nos dias atuais, nós não temos 12, mas temos mais do que isso, nós temos 14 horas no dia aí. Hoje tem clareado aí por volta das 5 da manhã e vai escurecer lá para as 19. Então nós temos aí atualmente não 12, mas 14 horas do dia, sendo aí um pequeno parêntese aí mas o que significa a expressão que Jesus nos trouxe? Vamos extrair o conhecimento que interessa aí, do versículo. Significa andar buscando a luz, conforme a luz, e não buscando as sombras, e não buscando as trevas. Então é isso que Jesus nos trouxe como um ensinamento representado aí muito bem simbolicamente, pela a luz natural do dia, pelas 12 horas que nós temos um período longo, que até Emmanuel traz como um grande cabedal de tempo, representando aí pelo menos 50% do dia, temos metade do dia com a luz natural, para que a gente não tropece. Então, representando aí simbolicamente, o tempo que nós temos para dedicar à busca da luz, ao andar conforme a luz, a busca de se iluminar, enfim, da busca da utilidade do tempo para a nossa existência. E aqui eu faço um outro parêntese importante. Lá no Evangelho, no capítulo 16, o Evangelho nos traz algo muito importante, na verdadeira propriedade. No item 9, no capítulo 16, que diz o seguinte: nós temos 3 verdadeiras conquistas do espírito, que são as conquistas da inteligência, ou seja, o progresso intelectual que nós fazemos,
as conquistas do conhecimento, logicamente o conhecimento que eleva, né? E as qualidades morais. Então, essas são a verdadeira propriedade, né? Aquilo que o espírito leva para onde for. Né? E aí nós já podemos começar uma reflexão por aí, né? Quanto do meu tempo eu tenho realmente dedicado para né, para essas conquistas, né, que são verdadeiramente do espírito, né, da essência. Nós vamos levar para onde formos, né, como conquista definitiva do espírito. Né. Muitas vezes nós estamos envolvidos boa parte do nosso tempo, né, boa parte dessas 2 horas do dia, dessas 12 horas do dia, né, buscando as sombras, né, muitas vezes envolvidos, atormentados, né, por conquistas que estão distantes, materiais que eu falo, né, por bens materiais, por aquisições, pela busca, né, de status, de poder, né, enfim, por aí vai. Ou seja, né, em vez de andar na luz do dia, nós estamos buscando as sombras. Né? E é essencialmente esse o ensinamento que Emmanuel nos traz no capítulo de hoje. Né? Na continuação, ele nos traz: fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência da boa vontade individual. Né? Então, nesse momento, Emmanuel usa como no exemplo aí do desemprego, né, ele nos traz uma reflexão que isso está lá no capítulo, eu não trouxe para que não ficasse muito grande o texto, né, mas muitas vezes o emprego que nos chega não nos serve. Né? Então não é a carência do trabalho, né, da atividade, mas aquela atividade que eu quero. Né? Aquele emprego tem que ser o perfeito para mim, né? Tem que estar à altura do meu conhecimento, à altura da minha capacidade, à altura do meu desejo de remuneração e por aí vai, né? À altura, né, do meu orgulho. Então é isso que Emmanuel nos traz, né? Muitas vezes, lógico que nós não estamos aqui esgotando, né? Falando que em 100% das situações, mas ele nos traz essa reflexão. Será que em várias, usando aí, né, o exemplo do desemprego, né, será que em todas as situações, realmente o que não falta não é a atividade, mas sim aquilo que não se encaixa, né, no que a pessoa realmente quer, né, exemplificando aí, né, a ausência da boa vontade. Ele continua. Aí a pessoa, né, estaciona, para, né, se apega às pedras do caminho e interrompe a caminhada. E Emmanuel fala: se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Quantos aprendizes abandonam seus postos, alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça, porque aconteceu isso ou aquilo em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? Né? Então, nesse momento, Emmanuel usa algo até que eu lembrei muito desse nosso atual tempo, né, pós-pandemia. Né? A pandemia mudou tanta coisa, né, na dinâmica, na rotina das nossas vidas e logicamente, também a nossa relação, por exemplo, com a casa espírita, né, que muitos de nós atualmente não conseguiram voltar, não conseguiram retornar à atividade que tinham antes, né, da pandemia. Né? E por uma série de fatores que não querem dizer apenas e tão somente a nossa disposição interna, mas também a isso. Né? Mas também. Né? Então, muitas vezes nós, como está aí, né, Emmanuel coloca, né, alegamos não termos tempo, né, ou nos entregamos, né, a falta da boa vontade individual, né, para poder abraçar, né, e fazer proveito do tempo que nós temos, né, para andar de dia, né, para andar iluminados, para andar em busca da luz. Né.
e nos abraçamos muitas vezes, e como Emmanuel destaca ali de uma forma muito interessante, quando os braços estacionam, as oficinas adormecem. Não existem oficinas de trabalho, né, sem os braços, sem os nossos braços. Né? Então, é interessante a gente refletir isso também. Né? Será que isso não aconteceu conosco de alguma forma, em algum grau? Né? E mais uma vez, né, foram vários os fatores, e muitos dos quais não estão ao nosso alcance. Mas se nós vamos refletir sobre aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que me pertence, aquilo que eu posso transformar, aquilo que eu posso mudar a realidade. Né? É sempre essa reflexão que a gente tem que buscar fazer, né? Trazer para aquilo que está ao meu alcance. Né? E certamente muitos de nós, né, basta olhar para nós, e eu não falo só da casa espírita, mas de outras casas religiosas, também de outros ramos de atividade, nós sabemos que isso aconteceu e continua acontecendo. Né? E aí, Emmanuel finaliza esse último parágrafo do capítulo que sintetiza, né, aquilo que nós estamos trazendo aí, né, como ensinamento do capítulo. Ele diz: e por bagatelas, ou seja, por coisa pouca, né, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça. Então, encerrando aí, né, o conteúdo belíssimo desse capítulo, né, como nós colocamos, né, muitas vezes nós, nesse momento de parar, de abraçar os obstáculos do caminho, né, de alegarmos a falta de tempo, nós estamos nos dedicando ao que? À retaguarda cheia de sombras e deixamos de aproveitar as 12 horas do dia. Né? E aí eu trouxe, né, a questão, como eu falei, central do capítulo de hoje, é o aproveitamento do tempo por cada um de nós, né, por eu que estou aqui, mas por cada um de vocês também que está aí ouvindo, né, essas reflexões. O tema central é esse. Né, e eu trouxe um texto também de Emmanuel, que está lá no Caminho, Verdade e Vida, também pela psicografia do Chico, um capítulo que chama, é o primeiro capítulo do livro, Caminho, Verdade e Vida, chama O Tempo. Então, eu trouxe esse texto que vai nos ajudar, né, a ancorar tudo aquilo que nós falamos lá no slide anterior. Emmanuel nos traz: de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho. Por isso que eu interrompi o texto aqui, porque ele continua, mas eu paro para a gente fazer essa reflexão. Olha como que, né, Emmanuel traz de uma forma profunda para a nossa reflexão. Né, qual a qualidade, né, do aproveitamento que nós temos feito do nosso tempo. Né? De vez em quando eu paro para pensar nisso, né, e infelizmente, para mim, lógico, né, reflito nas poucas horas que hoje eu tenho feito de um proveito real desse tempo, né, para tudo aquilo que é verdadeira propriedade do Espírito, né, que eu falei no slide anterior. Né? Então, essa é a reflexão de cada um de nós. Né? Lógico que nós temos, né, boa parte do nosso tempo hoje dedicada a compromissos que são necessários também, né, para a manutenção, né, da família, enfim, né, os compromissos profissionais, onde vêm os recursos que nos mantêm de pé. Né? Mas é importante que nós refletimos das 24 horas do dia, né? Se de todo esse tempo, se ele estiver sem luz, sem equilíbrio, né, sem saúde física, mental e espiritual,
sem trabalho, sem a dedicação, né? E o trabalho é em favor do outro. Como estaremos aproveitando o nosso tempo, né? Aí Emmanuel continua. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em todas as partes as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Ou seja, né, poucos são os que realmente aproveitam o tempo. Né? Muitos estão em busca de, né, aniquilar o tempo. Né? A velha expressão popular matar o tempo, entre aspas, né, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Então, fechamos aqui o estudo de hoje com essa reflexão, né? Um dia de paz, harmonia e iluminação. Né? É muito importante para todos nós, né, que estamos aqui no caminho. Agradeço a todos e até o próximo estudo.